O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. Olá, boa noite. Este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Eu sou Heitor Antônio da Silva, o diretor deste programa e também da televisão. Nesse caso, eu posso mandar e desmandar, sobretudo, discutir aqui com os nossos intelectuais de plantão. Mas o nosso programa, como vocês já sabem, é um programa de contributivo e interativo. Não é aquele programa de pergunta e resposta como só é acontecer na maior parte dos programas de televisão. Não, aqui a coisa é familiar, um contribuindo com o outro e o outro com um, e de tal maneira que possamos chegar a conclusões bastante interessantes para você, querido telespectador. Quero apresentar neste momento agora os nossos participantes. Glênio Fernando Daniel, capitão de Mariguerra, engenheiro mecânico, tem estado conosco nesse programa desde o primeiro que apresentamos pela RBTV, né? Tudo bem contigo, com a família, etc. Preparado para mais uma jornada? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação em estar contribuindo com o nosso programa. Nosso programa, nosso, esse é nosso mesmo, né? Ninguém manda aqui, né, Glênio? É isso aí. E temos conosco também Marcelo Oliveira. Ele é físico, doutor e pós-doutor em física também. Ele é professor da Universidade Federal do Norte Fluminense, é um professor de carreira e trabalha com tudo de astronomia. Conhece muitíssimo de astronomia, é um homem apaixonado por astronomia e nós o convidamos para fazer parte dessa reunião plenária dos sábios do planeta, né? Então nós estamos aqui, com certeza, Marcelo, para esclarecer tudo, até aquilo que não tem esclarecimento, nós vamos deixar as claras, ok? Podemos começar? Preparado? Como vocês já sabem, eu sou aquele cara maluco, mas um maluco bem intencionado. O nosso assunto de hoje é reversão do campo magnético da Terra. Reversão do campo magnético da Terra. Uma visão do globo terrestre, que será colocado para vocês aí no nosso programa, mostra claramente o nosso planeta redondinho, bonitinho, ele não é exatamente assim, não é? Todo cortadinho, com linhas que tracejam na vertical, na horizontal, etc. Mostra o meridiano de Greenwich, que maravilha, tudo certinho, né? Mas o negócio não é muito certinho assim não, né, Marcelo? Não, é mais complicadinho, né? Isso aí são as nossas convenções para a gente poder se orientar na superfície do planeta. Então a gente tem, o nosso padrão para a gente poder identificar um ponto. E essa é uma coisa muito interessante, uma discussão também interessante, que acaba estando associada ao que a gente vai ver aqui, é o formato da Terra, né? Que a gente vive, a Terra é uma esfera, né? Então, ao contrário do que muita gente imagina, né? Uma estrela tão perfeita, mas do espaço o que a gente vê é uma esfera, né? Os satélites com as fotos. Então a gente precisa se orientar na superfície do Ficaria planeta. mais fácil para a gente trabalhar e andar na Terra se fosse plana, né? Como muitos malucos aí voltaram a pensar no assunto, né? Terra plana, né? Isso aí é coisa de pessoas sanas, mais ou menos sanas, ou absolutamente loucas? Eu acho que é uma condição dos tempos atuais que a gente tem, né? Então, com tanta desinformação, né? Então a gente tem grupos que se apresentam como especialistas, né? Pois é. E acabam convencendo algumas pessoas. Ou seja, estão tentando convencer que o mais difícil é a verdade. A gente chegou antes da Grécia, né? Voltamos no tempo, né? Na Grécia Antiga. Mas isso é um problema dos nossos tempos agora, mas que eu acredito que é uma coisa momentânea, né? É um momento que a gente está passando. Eu também espero as pessoas vão se conscientizar, né? vão se conscientizar e vão ver a importância do método científico. Né? Senão vai acabar com a longitude e a latitude, né? Vai. Mas só porque com não vai mais fazer coisas. Sentido, né? Não vai mais fazer Mas só sentido. com essas duas coisas, Grêmio. O resto permanece. Aquela que é a brincadeira nossa, né? Bem, nós temos, quando falamos em termos de polos, norte e sul, nós temos duas considerações. O norte magnético e o geográfico, né? Bem, o polo norte geográfico está lá, no México, do sul também no México, correto? Em princípio, pode ter uma oscilaçãozinha para cá, porque a Terra não é rígida, absolutamente rígida, né? Ela tem uns movimentozinhos de estrutura, ela dá uma respirada para lá e para cá, pode mudar um pouquinho, mas em princípio o polo norte geográfico
e o sul geográfico são mais ou menos rígidos, certo? Agora, o norte magnético e o norte e o sul magnético, e o magnético do sul, eles são rígidos também ou não? O campo magnético da Terra, a gente depois acho que vai poder pode discutir por aí, com calma à vontade. sobre a questão da estrutura interna da Terra. Na realidade, o campo magnético é causado por a estrutura interna da Terra. A gente tem regiões diferentes, com densidade diferente, com estrutura diferente, um núcleo mais sólido, uma região mais líquida, mais fluida, né? E o movimento dessas camadas acaba tendo cargas, né? Porque é a mesma coisa que você pegar alguma coisa e atritar. Vai gerar energia ali. Então você vai ter cargas ali, vai ter interações elétricas, e essas cargas em movimento, elas geram um campo magnético. Então, e como eles são gerados a partir desse turbilhão que tem no núcleo da Terra, o modelo que a gente tem mais próximo é imaginar como se fosse um imãzinho ali dentro da Terra, né? E as linhas de força em torno, como se fosse um imã que a gente tem orientação. É um imã mesmo. Isso, o mesmo papel, só que não é um imã como a gente imagina, com uma posição bem definida. Porque essas camadas, como eu disse, tem um turbilhão muito grande, tem uma corrente de convecção, um grande movimento nessas camadas, faz com que essa direção, né, que a gente imagina, esse dínamo interno, esse ímã, acabe deslocando, mudando. Né? Só que o ser humano ele não tem um modelo completo em relação a como é que essa dinâmica interna aqui da Terra. Então, o que a gente pode fazer são acompanhar, né, essas oscilações que ocorrem. A partir dos sintomas que se vê pelo lado de fora. Isso. Porque a Terra é de um dinamismo fantástico. Né? Quando estamos falando de Terra, porque nós não conhecemos outros planetas tão próximos quanto a ponto de estarmos em cima dele, né? Como o caso da Terra. Mas, veja bem, é uma coisa maravilhosa e a sabedoria, diríamos assim, que está presente na construção, vamos dar a ideia de construção, né? Porque ela existe. Ela foi formada ou se formou, alguma coisa aconteceu para ela existir do modo em que ela existe. Né? A conjugação de forças e de leis e de materiais que está na Terra é uma coisa fantástica. O núcleo central, que seria NIF, né? O núcleo mesmo seria NIF, níquel e ferro. Né? Basicamente ferro. Basicamente ferro, mas tem níquel também, pouca coisa. Mas o fundamental é o ferro, a maior parte, inclusive. A pressão existente ali, a pressão no núcleo da Terra, é uma coisa absurda. E a temperatura também ultrapassa, ou fica na faixa dos 6.000 graus, né? Por aí, né? Mas o mais importante que só... desculpa. Não, pode. O mais importante que só a definição de temperatura é a questão das camadas que a gente tem. Das camadas e a movimentação dessas camadas. Que é constante, a movimentação é constante. Constante. Por causa, uma das razões é a rotação da Terra, que faz com que essa massa líquida de ferro fundido, vamos dizer assim, e misturado com níquel e outros componentes, gere uma carga elétrica significativa e essa carga elétrica gera uma força magnética entre os polos, norte e sul. E graças a esse magnetismo que existe em torno da Terra e que existe vida existe vida e existem todas as possibilidades que nós conhecemos, inclusive de exploração astronômica, de etc. Tudo depende, a comunicação hoje depende de tudo disso. Né? Agora eu vou dar uma raciocinadazinha de um bobo mais ou menos esperto. Esse núcleo, tudo que é possível mover dentro da Terra, em princípio deve mover no sentido anti-horário, né? Se a Terra vai para um lado, deve existir. Mas também não faz diferença, a verdade é que está em movimento o tempo todo. Mas tem uma coisa muito interessante sobre isso, que eu acho que é legal, é que a gente pode tentar imaginar isso como se fosse uma chaleira fervendo. Né? Você tem o que está esquentando a chaleira, o fogo, é esse núcleo da Terra que está quente. Esse núcleo, ele vai aquecendo as camadas, trocando energia com as camadas que estão acima dele. E aí tem um processo que é igual a corrente de convecção que a gente tem. Né? O mais quente é menos denso, sobe. O mais frio desce. E esse movimento é o que vai
causa também os terremotos. Movimenta as placas da superfície da Terra. Fica quente, já sobe de novo. Isso aí é uma coisa teoricamente eterna. Teoricamente. Enquanto houver um núcleo quente aqui na Terra, a gente vai ter. Enquanto existir esse núcleo. E não dá para calcular quanto tempo isso pode durar ou pode não durar. Não dá. Né? Se aparecer alguém que consiga dizer alguma bobagem, nos avise, porque nós vamos matar esse cara. Bobos aqui só nós, não há ninguém. Né? Bom, essa localização do Polo Norte magnético hoje está nessa faixa mais ou menos aí até 5 graus, né, de deslocamento. A razão de deslocamento dele hoje está em quantos quilômetros ano? É um pouquinho mais de 50 quilômetros por ano, né? Que ele está se deslocando em relação ao ponto anterior. É o anterior. Né? Então, mas a gente tem medições assim de pouco tempo, né? Que a gente está acompanhando esse deslocamento constante. Mas a gente tem o que eles chamam de paleomagnetismo, que é o estudo já do passado. O então, no passado, a gente tem dados que mostram a gente como isso ocorreu no passado. Mostra, então, inclusive, que houve inversão. E é bem interessante a técnica que eles usaram, né? Como é que era a técnica? Você tem as placas que se afastam e se aproximam. A gente tem aqui no Oceano Atlântico essas placas que estão distantes da gente, estão no meio aqui do oceano, Mesoatlântico. Aí essas placas, quando se afastam, né, você permite que o magma suba. Ele resfria, só que ele resfria e se magnetiza. Né? Então, o que aconteceu? Como isso é um processo longo, né? A gente tem registro de bilhões de anos isso acontecendo, o que a gente percebeu que eles conseguem mensurar as orientações do campo magnético desse material, como ele está orientado. Então, se percebeu que tinham linhas, né, separadas em faixas, com datações diferentes, e as faixas tinham orientações diferentes. E intensidade diferente. Isso. E a partir daí, você percebe que aonde estava o polo norte magnético num período depois você vê o polo magnético na outra direção, no outro sentido. Então, aí se percebeu que ocorreram reversões na posição do campo magnético da Terra. Ou seja, o universo, nós estamos começando pela Terra porque não dá para começar por outro planeta. Fica um pouco mais difícil, né, Glenn? Começando por aqui. A gente já vê que é uma complexidade fantástica, certo? E para um planeta relativamente pequeno, em comparação até com outros planetas do nosso sistema solar, embora não tenham a mesma natureza. Todos eles não têm, né? Os gasosos são diferentes, bastante diferentes dos sólidos, diríamos assim. Enfim, o planeta mais próximo nosso, que é Vênus, não dá para chegar a muitas conclusões a respeito, porque ele está tão quente, a direção dele está tão complicada. Mas a gente pode fazer uma comparação com Marte. Segundo os cientistas, Marte esfriou. E ao esfriar, ele perdeu o campo magnético. E perdendo o campo magnético que o protegia, se um dia teve vida, ela desapareceu. Porque o campo magnético de Marte, segundo o que eu li e os cientistas apresentam, é que esfriou e acabou. Aí vamos para uma teoria. Qualquer planeta sem campo magnético é inadequado para a vida. Para nosso tipo de vida. Pois é, eu estou falando. Nosso tipo eu não conheço outro tipo de vida. Eu me contento só com essa. O campo, ele tem como eu tinha dito, o Marte é um exemplo do que pode acontecer com a Terra. Pode. Né? Se esse campo magnético, um dia o núcleo esfriar. Na realidade, o campo magnético, ele protege a gente das partículas que vêm do Sol, desse vento solar. Então, ele evita que incida diretamente na gente. E o que aconteceu em Marte, que ele foi esfriando, e Marte tinha água líquida, está comprovado que no passado. Aí, com milhões de anos, né, o campo magnético esfriando, houve um bombardeamento direto do vento solar na atmosfera, excitando os gases da atmosfera, e eles adquiriam uma velocidade grande, maior que a velocidade de escape, e ia para o espaço. E com o tempo a água evaporava, ganhava energia e ia embora. E essa água saiu toda do planeta. Mesmo a água estando ali por perto, né? Trazer ele de volta vai ser muito complicado. Estando ali por perto. Bom, Glênio,
O norte magnético é um referencial muito significativo para as navegações em geral, né, mano? Praticamente é tudo. É tudo, né? É tudo. O norte magnético, em termos de navegação, não só marítima como aérea, é o ponto de partida. E sem esse referencial, fica muito complicado para qualquer equipamento. Você chega a bordo do navio, vai dar a direção de um rumo, baseado em quê? Norte magnético. É óbvio que hoje em dia tem equipamentos sofisticados de toda ordem, mas aquele é fundamental. Aquele que aponta o norte magnético é a base de tudo. O GPS não consegue anular, digamos, a importância do norte magnético. Não porque na minha visão, não porque o GPS é um equipamento que depende de informações de satélite. De satélite, que depende, por sua vez, depende das orientações magnéticas da Terra, né? E se houver um distúrbio magnético de tal maneira que esses satélites passem a funcionar erroneamente, como é que vai ficar? Mas isso vai acontecer com essa mudança significativa do norte magnético, não vai? A questão é que é um processo lento, né? Que a gente tem sim, isso aí, né? é um processo então, lento. A gente... a morte também é uma coisa lenta, mas ela chega. Mas é uma coisa que a gente não tem ainda um modelo preciso para dizer quão rápido, quão lento acontece essa reversão. A gente só tem medições de 150 anos, 160 anos. Né? O resto que a gente tem são dados recolhidos, como eu falei, a partir de materiais, né, que se reproduzem, né, a orientação naquele momento. Então, a partir daí, se imagina o que pode ter acontecido no passado. Então, na realidade, é um modelo que o ser humano ainda está construindo. Né? Eu acho que é muito legal ter uma comparação àquela mosquinha que dura 24 horas, né? Certo. Que é ela tentando imaginar que uma criança vai virar um adulto um dia. É a mesma coisa a gente com a Terra, né? A gente, com o nosso tempo de vida, a Terra tem nossos modelos tem 4 bilhões e meio, né, de vida. 4 bilhões e 500 milhões de anos. Né? Então, a humanidade... Em consideração a história, né, cerca de mais ou menos 4 mil anos para cá, antes de Cristo para cá, portanto 6 mil anos, mais ou menos assim. Já é demais para o meu gosto. Você imagina bilhões de anos. Mas, no caso da navegação naval, não tem mesmo, até GPS para ela já é muito complicado. Né? O norte essa declinação aí entre o norte magnético. Isso é uma... Tem que descontar, né? Em toda a navegação, um dos itens que está lá em qualquer planilha que você faça é a declinação magnética, entendeu? Porque o norte geográfico em relação ao norte magnético tem uma diferença. Aí eu quero ir daqui para lá. Tá, eu consigo navegar perfeitamente com uma bússola magnética, mas eu tenho que saber que tem uma diferencinha ali de em torno de 23 graus, em torno disso aí. Chega isso tudo? Pro norte magnético. A oscilação científica é mais ou menos 5 graus, né? Não, depende do local. Tá certo. Depende do Cada local, você imagina como se fosse os meridianos da Terra, né? Tem as linhas de campo, né? Que são as linhas de força, e em cada local você precisa saber a sua posição em relação à posição do norte magnético. Então, essa declinação é a correção local para a direção onde está esse norte magnético. Então, em termos absolutos, pode chegar até 20 e poucos graus. É isso aí. É muita coisa. Né? Na navegação aérea é a mesma coisa. Os princípios de navegação aérea e marítima sempre foram os mesmos. Né? Tanto isso é verdade que, na época que eu estava nessa atividade a bordo, existia uma tábua da aeronáutica, que era utilizada a bordo dos navios. Por quê? Porque nas tábuas da aeronáutica, eles pegavam sempre as estrelas de primeira grandeza para fazer a navegação. E as estrelas de primeira grandeza são muito mais fáceis para o piloto que está lá com a janelinha pequenininha procurar fora das influências das luzes aqui de baixo. Né? Aquela estrela.
Então, era uma carta, umas tábuas da aeronáutica que a gente se utilizava quando tinha no céu aquelas estrelas que estavam na tábua do aeronáutico. Pilotos de aviação comercial hoje, os comandantes, eles nem veem estrela durante a viagem toda, fica num trabalho burocrático danado. Quando ele vê, o GPS está... O equipamento de bordo está faltando tantos metros para pousar. Ele não sabe nem onde está pousando. Mudou muito. Tudo, Mudou né? muito. Mudou tudo. Mas, veja, instrumentos na navegação marítima, você tem um certo tempo para operar. Dá mais tempo. O navio não se movimenta tão rápido. A 800 km por mas hora, como qualquer época Boeing. dos 800 km por hora já estava mudando esse sistema todo. Tanto na aviação mais antiga, existia o radiotelegrafia de terra, telegrafista de terra, existia um radiotelegrafista de voo, tá? Existia um engenheiro de voo. De navegação. Um navegador. Era uma equipe muito grande. As viagens longas aí, aqueles aviões primitivos, era complicado, porque não existia equipamento que sintetizasse, que simplificasse isso aí. Hoje existe. Os radiogonômetros, por exemplo, que eram muito utilizados. Eu até estava antes falando de que eu tive a oportunidade de visitar uma estação de radiogoniometria dos Estados Unidos, na Libéria, lá em Monróvia, na capital da Libéria. Eu achei aquilo uma coisa assim fantástica e equipamentos gigantescos. E aí, hoje em dia, eu paro para pensar, será que o americano está mantendo isso ainda até hoje? E fui fazer uma pesquisa. Está. Até hoje, eles mantêm as estações radiogoniométricas espalhadas pelo mundo inteiro. Porque eles sabem que se os satélites falharem, eles vão voltar à sua navegação com os meios antigos. Pois é, os homens ainda têm como usar um equipamento mais antigo, etc. E as aves, hein? Bom, os grandes animais marinhos. Como é que eles vão se virar? Essa parte eu não sei como que é. Vai dar problema? Eu acredito que mas como novamente é lento, né? tem a ver com a velocidade das mudanças. Né? Isso aí, isso então, é fundamental. Os animais, como a gente, se adaptam, né? Se adaptam. Então, mas a gente sabe a importância, porque tem o pombo, né? Que é o melhor exemplo disso, né? Que a orientação dele é pelo campo magnético terrestre. Né? Já fizeram várias experiências, botar algum campo magnético, ele se desorienta totalmente, né? No voo. Então, é muito importante para diversas espécies, né? A questão da orientação magnética. Isso mostra que provavelmente tem alguma influência também no nosso passado, né? Ou de outros animais, mas com a civilização crescendo, a gente acabou perdendo parte dessa nossa orientação natural que a gente tinha, ou a busca natural de localizações a partir da natureza, né? Então, a gente não sabe, né, o que essas mudanças podem levar a que ocorra. Provocar. Mas, de qualquer forma, pelos indicativos até o momento, não há nada que diga que vai ocorrer algo abrupto. Não, abrupto, hipótese nenhuma. Isso aí, quem está falando que vai acontecer... isso aí é... No ano 2025, 2030... está escorregando na maionese. Pelo amor de Deus. Esses posicionamentos acompanham, sim, pesquisas, naturalmente, que eles estão metrificando aqui e ali, etc., e fazendo projeções, né? Porque existe muitas ciências, você pode usar trigonometria, não sei o quê, papapá, e você chega a um tempo. Prospectiva, né? Você faz uma prospectiva. Mas aquilo ali não é aritmética. 1 e 1 dão 2, não tem jeito. Não, porque existem interações da natureza, de leis, enfim, N coisas nesse universo. Então você não pode. E isso é curioso que esse programa aqui, o Glênio que trabalha conosco nesses programas há muito tempo, sabe que nós não dogmatizamos qualquer coisa de nada. Não. Mas a Bíblia diz que do fim nem dia e hora ninguém sabe. Eu estive discutindo lá com alguém e perguntaram, e quando isso vai acontecer? Não, olha, eu não sei.
Eu não sei, os anjos do céu não sabem, mas só meu pai que está no céu, e dia e hora ninguém sabe. Eu fiquei pensando, dia e hora não está falando, então sobrou semana, semana, mês e século. Vamos pesquisar por aí. Agora, já sabe, dia e hora não dá para acabar o total. Estou brincando, mas é uma coisa séria daquilo que eu creio, mas que não é assim tão simples. E nem pode, porque o universo tem um tempo vital que ele opera e que o opera, né? E a conjugação de energias, de leis no universo, a gente fala assim, galáxia, nossa galáxia Via Láctea é grande para chuchu, mas é pequena em relação a muitas outras. Não, sabe disso. As distâncias dentro do nosso sistema solar são magníficas, mas em comparação com outras distâncias, dá para medir com uma reguinha, né, diríamos assim. Bom, mas isso é uma grande mecânica, é uma grande engrenagem. E essas leis todas operam para lá e para cá. Há sempre uma flexibilização. É o caso do periélio e do afélio, né? O afélio e o periélio não alteram nada das leis, mas funcionam em perfeita harmonia e eles são necessários para a harmonia total. Mas quando está acontecendo, digamos, um afélio da Terra, é claro, em relação ao Sol, né? Afastamento, e esse afastamento, na verdade, está sendo compensado em todos os astros desse mesmo sistema. E o próprio Sol dentro dessa mesma galáxia. Então, é tudo engrenadinho, muito bonitinho, tudo muito lubrificado. Então, isso não pode fluir, é um desgaste de um motor. Ele desgasta, continua funcionando, mas vai desgastando, e continua funcionando até um dia que ele quebra uma biela, quebra um eixo, alguma coisa qualquer, né? Então, essa saturação de coisas no universo também existe, né, doutor? A gente tem os nossos ciclos, né? Como tem um ciclo de vida, as estrelas têm um ciclo dela. Nasce, vive e morre. Né? Isso vale para tudo, uma lei geral da natureza para todos, né? Inclusive os astros que a gente está observando. Então, a Terra também tem o seu ciclo, né? A gente conhece parte dos processos, né? A gente só, como eu falei, a gente tenta imaginar o que aconteceu no passado, né? E tenta a partir daí perspectiva para construir modelos para a gente poder prever o que pode acontecer no futuro, né? Então, a gente vive dessa forma, né? Em relação aos fenômenos naturais. Então, é o que a gente pode fazer, né? É a melhor ferramenta que o ser humano desenvolveu até hoje. Funciona, que funciona é essa aí. É aquela que é relativa. Vou dar uma paradinha para um descanso rapidamente, voltamos já, falando com você no nosso segundo bloco. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Conhecimentos e assuntos relevantes, segundo bloco. Aqui estamos com o Marcelo e com o Glênio, estamos lutando um pouquinho aqui. O campo magnético da Terra e o reino da tecnologia. Nós estamos agora por hora de termos um probleminha aí ocasionado pelo nosso Sol, certo, Marcelo? O Sol tem ciclos, né? Então, ninguém sabe a razão desses ciclos, mas a gente, desde que a gente começou a fazer essas medições, né, a partir do século XVII, a gente tem registrado que o Sol tem um comportamento periódico. Tem um período de mínima atividade e um período de máxima atividade. E, em média, esse ciclo tem 11 anos de duração. Então, já houve períodos na Terra que não foi registrado uma atividade grande, que se chama mínimo de Maunder. De 1640 a 1715 é um período que praticamente não houve atividade solar. E houve uma diminuição da temperatura superficial da Terra nesse período. E tem consequências. O Tâmisa congelava no inverno, né? Depois a gente tem o que chama de máximo moderno, né? O Sol voltou a ter atividade e esse ciclo tem se intensificado, né? Há umas certas oscilações, às vezes aumenta um pouquinho mais a atividade, diminui, mas a gente tem uma linha ascendente que a gente pode imaginar.
Então a gente se encontra agora no momento, no máximo do 25º ciclo, desde que o ser humano começou a registrar esses ciclos. E sempre há uma dúvida. Como não há um modelo preciso, há sempre uma dúvida. Esses ciclos vão se intensificar, ou seja, a atividade solar nesse ciclo vai se intensificar ou ele vai diminuir. Porque isso tem influência direta sobre a gente, né? Então, novamente, a gente cai naquela ideia de que a gente depende da precisão dos modelos que a gente constrói. E como é algo que a gente não tem um modelo preciso sobre o mecanismo envolvido, ou seja, como é que acontece, por que acontecem esses ciclos com essa frequência, a gente depende, né, de analisar como é que está a evolução dos ciclos anteriores para a gente tentar intuir como será o próximo processo. Mas no momento que a gente sabe que o ciclo está sendo muito intenso, o atual, né? Mas não vai, um ciclo solar muito intenso não quer dizer que nós estamos em risco. O que está em risco, talvez esteja, né? O que está em risco, como já aconteceu no passado, uma emissão muito grande de partículas, uma atividade muito intensa. Hoje em dia, o risco é o nosso sistema moderno de vida, que é as comunicações, né, a dependência de satélites. Será o primeiro a sofrer, né? Energia elétrica também, rede de transmissão. Então, essa que é o que pode afetar a gente, né? O hábito de ir à praia praticamente sem roupa, entendeu? Antigamente ia-se à praia com totalmente que é o certo, né? Hoje em dia, o que acontece? Se vai à praia praticamente nu. E os raios solares, com essa intensidade, estão fazendo um estrago significativo. Câncer de pele. Beleza. Aumentou muito. A gente depende da segurança da nossa atmosfera, né? Em relação a isso. A camada de ozônio protege a gente dos raios ultravioletas, mas ela tem falhas, né? Então, e a atividade muito intensa permite que haja a possibilidade de a gente ter uma intensidade maior de UV, de ultravioleta. Uma pele como a dele, por exemplo, está mais sujeita a um câncer de pele do que eu. Você está mais sujeito a com certeza. Com certeza. Mas tem uma explosãozinha que pode acontecer no sol agora por esses dias. Hoje, por exemplo, quando a gente está gravando agora, apareceu uma mancha gigantesca no sol. Né? Dá para ver olho nu. Não dá para apagar. O sol, quando a gente fala olho nu, esse é um cuidado que eu sempre acho importante. Não é olho que não se pode olhar para o sol. A gente não olha para o sol olho nu. Quando eu falo olho nu, é que a gente, com a devida proteção, com filtro, para evitar, né, que haja danos à retina e ao olho, tem um filtro especial olhando para o sol, só com a proteção do filtro, está sendo possível ver a mancha. E essa mancha tem metade do diâmetro da mancha que causou o evento Carrington, que foi a maior atividade solar até agora registrada na Terra. Foi no século XIX. E essa atividade foi tão intensa que ela foi vista auroras boreais na Flórida. Na Flórida. E essa mancha, por si só, já é mais ou menos do tamanho da Terra, né? Maior que a Terra. Maior do que a Terra? Maior que a Terra. Glênio, olha só. Você tem jeito com a sua influência de alterar essa coisa? Então a gente está num momento que está... há vários... Tem páginas na internet que a gente tem... Agora nós temos satélites que fotografam o Sol e acompanham o Sol, atividade contínua, né? Então tem vários alertas dizendo da possibilidade da gente ter nesse momento atual de máximo desse ciclo, que está parecendo que está sendo mais intenso do que previsto, que a gente pode ter alguma... blackout, pode ter alguma explosão dessa direcionada para a Terra, que até agora a gente escapou. Já teve uma em 2012 que a gente escapou, né? Mas pode acontecer uma, aí novamente vai... do jeito que nós estamos dando sorte ultimamente. Não, e tem mais a anomalia magnética aqui do Atlântico Sul. Não, isso é uma desgraça, é uma bomba atômica que está ali. E essa anomalia está exatamente em cima da nossa cabeça. Está em cima da nossa cabeça. Desde a ponta da África, lá na África do Sul, atingindo até mais ou menos o Mato Grosso, com todos os estados aqui do Sul, da região sul e indo até o Espírito Santo. Toda essa região está com essa anomalia magnética, que é um magnetismo rarefeito, vamos dizer assim. E desorganizado, né? E desorganizado, não está fixo não, né? Está deixando passar muita coisa em cima da gente aqui. Muita massa vinda do Sol, né? Mas a gente tem, por sorte, o campo magnético da Terra, ele tem várias camadas, né?
Então, a maior proteção nossa está a 1.000 quilômetros. Né? Tanto que os satélites que colocam as naves, né, estações espaciais, elas permanecem abaixo dos 1.000 quilômetros. Porque a 1.000 quilômetros é onde concentra as partículas que vêm do Sol, né, que é a camada mais interna desse campo magnético, que a gente chama de cinturão de Van Allen, né, que é essa região. Isso aí. Que é essa região que vai de 1.000 quilômetros e vai até mais distante. Mas essa faixa de 1.000 a 5.000 quilômetros é a proteção mais interna que a gente tem. Mais densa também. Então é essa que é a que protege a gente. Mas, doutor, no meio, como o Brasil dá muita sorte, ultimamente, essa porcaria vai explodir em cima da gente. Não, a gente está brincando. Mas essa anomalia do Atlântico Sul é uma coisa temerária por todos os motivos. Que a crise ali é nessa questão do magnetismo, ali é uma confusão. Mas a espessura da crosta terrestre também não é lá grande coisa. Essa é uma outra preocupação. É porque abaixo do oceano a crosta é menor, né? Vai de 3 a 10 quilômetros, enquanto a outra pode chegar a 50 quilômetros, mais ou menos. Né? Então, é muito tênue. Abaixo do oceano é menor. Mas eu acho que grande causa dessas anomalias é porque é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não imaginam. A gente imagina sempre o núcleo da Terra responsável pelo campo magnético da Terra. Isso é verdade. 95% é causado pelo processo interno. Mas você tem materiais magnéticos na superfície da Terra. E esse material, como eu falei, até no núcleo embaixo do oceano, você tem, que foi medido isso. Sim. Então, esses locais influenciam. Né? Há lugares têm mais, outros têm menos. Né? Então, isso influencia também a surgir uma anomalia local, né? Que desorienta completamente. A pessoa precisa ter hoje em dia tem o GPS, mas sem o GPS, eu acho que na navegação, que eu não tenho experiência, eu acredito que vocês devem ter passado por locais em que, quando usava o sistema tradicional tem que fazer a compensação. Não. É sério. Essas tempestades solares que estão acontecendo agora lá, elas prometem alguma coisa na área das telecomunicações, de energia elétrica? Podemos estar um tanto preparados para eventuais manifestações dessa natureza. Já estão ocorrendo com frequência. Né? Rádios com frequência, principalmente em ondas curtas, eles saem do ar. Né? Então, quando tem uma atividade... Porque o que é o processo na dinâmica do Sol? Né? Não vou tentar entrar muito profundo, mas só para mostrar como seria uma analogia. Ele tem explosões que acontecem, é uma dinâmica muito intensa. Então, ele tem momentos em que ele expele parte do material para o espaço. E essas explosões podem acontecer de duas formas. Uma, emitindo radiação, raio-x, raio gama, né, na faixa do visível, mais energético, menos energético, o espaço. E essa radiação, ela não interage com o campo magnético da Terra, ela incide diretamente aqui na gente, né? O que não é filtrado na atmosfera chega para a gente. Chega, não tem jeito. Então, as ondas de rádio, elas atravessam a atmosfera, tanto que a gente tem radiotelescópio na Terra para receber o som nessa faixa do espaço, que não são sons, são ondas eletromagnéticas que a gente converte em som. Então, quando tem uma explosão dessa, ela chega à velocidade da luz, chega em 8 minutos aqui na Terra. E aí você tem... É a velocidade do Sol... Da luz do Sol chegar até aqui. Em média são 8 minutos. Então, rapidamente chega e causa blackout. Então, de vez em quando, eu acompanho sempre, vem um aviso, hoje, durante 30 minutos, no Pacífico, as comunicações não foram possíveis e tal. Isso acontece. Virtude... Que é previsível, né? Quando acontece a explosão... São previsíveis. Mas aí tem um processo que é o pior para a gente, que a gente evita que esteja na direção da Terra. É quando ela joga material para o espaço. Joga material quer dizer o seguinte, vem partículas carregadas. Que essas partículas, elas interagem com os gases aqui da atmosfera da Terra, vão atingir os satélites que estão em órbita da Terra. O satélite de comunicação está a 36 mil quilômetros de distância. Né? Os satélites de comunicações, a órbita dele é mais distante. Então, não tem a proteção do campo magnético da Terra. Então, ele recebe essa carga toda. Então, todos esses que a gente transmite comunicação, aí o que fizeram hoje? Que esses satélites que a gente tem, os Starlinks, esses que a gente usa, eles estão ficando em órbitas baixas. Justamente para evitar, então, em vez de lançar
maior a maior distância, eles lançam vários mais perto. É o caso do Elon Musk, né? Ele tem milhares já em órbita da Terra. Passam um atrás do outro. Mas teve eles não sabem nem para onde estão indo. Mas teve uma tempestade solar que aconteceu há pouco tempo que destruiu alguns satélites dele. Né? Mas é uma sacada, né? É uma tentativa de fugir por um lado. Isso. Mas como ele tem muitos... Pois é. Né? Então não vai afetar. Mas ele sabe do risco, né? Todos nós sabemos que uma mais intensa, apesar de ter esse cinturão protegendo a gente, os satélites são os... Ou seja, a vida na Terra, ela o tempo todo esteve assim por um fio, né? Considerando o universo uma coisa eterna, né? Porque... mesmo com as teorias existentes, atualizando as tais ou não, de Big Bang, o que quer que seja, nós estamos lidando com uma coisa muito grande para ser simplificada de maneira absoluta, de modo que possamos pegar aqui, é assim, 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 pronto, está aqui, está explicado. Não é assim, é muito complexo. Então, aí as leis todas as situações que regem o nosso universo aí acabam embicando aqui onde nós estamos, nós vemos que esse planeta é um planetazinho maravilhoso, que permitiu até agora a vida em excelentes condições, apesar de uma inteligência capaz de entender e até se proteger relativamente, porque proteção absoluta também não existe, né? E manobrar situações, etc. E nós estamos falando de um sistema solar relativamente pequeno, há outros muito maiores. Estamos falando de um Sol que está causando essa confusão todinha, que é uma estrela velha, né? Já é de quinta grandeza, sei lá, de repente já até mudou de grandeza, né? Mas desde que eu, de criança, eu sou muito jovem, mas desde criança eu ouço falar que é uma estrela de quinta grandeza, está envelhecendo cada vez mais, eu também estou. Então, veja que é um conjunto de situações muito sérias, dentro de um universo que é muito grande e parece que tudo aponta para a Terra. Na verdade, a Terra não é o centro do universo. Tá? Ela não é nem o centro, digamos, do sistema solar, é ele que é o centro, ele que maneja tudo, etc. Será que tem planetas mais importantes para o esquema do sistema solar, além dos que nós conhecemos? Ou melhor, além daquilo que conhecemos dos nossos planetas? Eu não sei, mas eu vejo que é muita coisa, muita carga apontando para um planeta só, dentro do nosso sistema solar. Agora imagina isso dentro da galáxia toda, quantas leis, quantas situações, quantos riscos acontecem para outros planetas, eventualmente possuidores de vida. Estou falando eventualmente porque eu não posso bater o martelo dizendo que não existe, só existe aqui. Podemos fazer isso? Nós não podemos fazer, né? Então, a verdade é que é uma coisa muito complexa para a gente olhar para esse universo, para o mundo todo e dizer, puxa vida, que inteligência está comandando isso tudo aí? Ordenou isso tudo e colocou na Terra um indivíduo que consegue cogitar dessas coisas todas, não consegue explicitar tudo, mas consegue meter o bedelho para tudo quanto é lado, etc., e pegar um pouco daqui, cresce um pouquinho dali, etc., etc. Mas nessa mesma Terra, onde estão esses gênios todos do mundo, entre eles nós três, somos até os melhores, né? Os melhores, né? Tem seres como o gato lá de casa da minha filha, o cachorro do meu vizinho, etc., ignoram isso tudo e são sujeitos às mesmas coisas. Né? Os grandes animais marinhos então, só vão sofrer, de uma maneira ou de outra, alguma coisa dessas consequências. Né? E eles estão ignorando essas coisas. Aí vem uma pergunta boba. Seria melhor a gente conhecer tudo isso como conhecemos e até muito mais, ou seria eternos ignorantes? Não respondo, pelo amor de Deus. Vamos deixar o tempo responder essa questão. Vamos dar uma paradinha, voltamos já com o terceiro bloco. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, conhecimentos de assuntos relevantes, com reversão do campo magnético da Terra e 3 gênios aqui tentando resolver esse problema. Quem sabe nós até consigamos, né? Vamos para o nosso terceiro bloco, a origem do campo magnético.
o que é que produz? Você já falou no início, mas dá uma repetiçãozinha para ele. Basicamente, a gente tem que imaginar que a Terra não é uma estrutura única, né? A gente tem várias camadas, né? Tem um núcleo mais denso, que é o núcleo central, né? Ferroso, no centro da Terra, que é menor, muito bem pequeno em relação ao diâmetro da Terra, e depois a gente tem camadas, né? Que esse núcleo é muito quente, aquecendo as camadas superiores, essas camadas não são sólidas, elas são fluidas. E elas têm um processo que é o mesmo que a gente quando esquenta a água em casa, né? A temperatura mais alta fica menos densa, sobe, a fria, depois em contato com as camadas de fora, ela esfria, volta, e esse ciclo é o que faz toda a dinâmica do que a gente tem no interior da Terra, principalmente nas camadas superiores, né? É o que faz o movimento das placas tectônicas, que levam aos terremotos. Então, como tem essas camadas em movimento, a gente pode fazer um modelo bem simples assim, como se fossem camadas atritando uma com as outras. Certo. E isso eletriza. Então, você passa a ter íons, que são partículas carregadas. E partículas carregadas em movimento, elas geram campo magnético. Então, essa é a origem que a gente considera para o campo magnético da Terra, como se tivesse um grande ímã no centro da Terra. Agora, veja só, galera. Nós sabemos disso tudo, é tudo verdade, não tem nada fora dos princípios lógicos e da ciência. Mas a gente olha a Terra é magnífica, você já viajou o mundo todo, cada montanha extraordinária, etc. E quando nós olhamos para essas montanhas todas, é tudo vulcanismo. E pensar que aquele material todo veio lá de baixo. Não é uma coisa fantástica? Tudo vulcanismo. Com certeza. Lá. Temos vulcões ativos aí. Dentro dos oceanos, o que se tem de vulcões ativos, que na verdade os vulcões são, digamos, válvula de escape, né, para evitar que a pressão, que se não tivesse a Terra explodiria. Tamanha essa pressão, né? Agora, imagina no passado, no processo de constituição dos continentes, na saída da Pangeia, até formar o que nós conhecemos hoje, com essa separação, né? Empurrar essa parte da América do Sul para lá, a ponto dos vulcões crescerem tanto, formando aquela cordilheira estupidamente. O que tem de forças aí? Por que essa Terra não explodiu, você sabe? A gente na ciência, a gente não trabalha a partir de... A gente só sabe o como está hoje, né? Essas questões, isso que é uma questão importante, né? Que a gente tem na astronomia, tem todas elas, né? A gente analisa a partir do que a gente tem de real, né? E a partir daí tenta construir um modelo voltando ao passado. Então são as condições que surgiram para a gente, né? No processo que levou... Observando a Terra como ela é, nós temos sempre muito mais perguntas do que respostas. Sim. Né? Muito mais perguntas do que respostas. Então, essa origem do campo magnético é essa movimentação que ocorre o tempo todo. Tá? Ocorre todo o tempo. Isso é atrito o tempo todo. Não tem um momento que não haja atrito. A Terra não é estática. Não, ela é uma coisa viva. Nós estamos girando aqui a 1.600 km por hora. A gente nasce, vive e morre num local que está girando. A gente não sente, mas nós estamos a 465 metros por segundo. Estamos girando no Equador. Está complicado assim, Glênio. Sem saber, sem a gente perceber, isso já está complicado. Imagina sem a gente perceber. Bem, a Terra é um grande magneto, né? É um efeito dínamo, isso é conhecido há muito tempo, né? Se explora isso muito bem. A tecnologia hoje se aproveita de toda essa situação, as redes de comunicação no mundo todo faz uma comunicação integral para todo mundo em tempo real, mas em compensação, num momento também, uma explosão no Sol pode fazer um blackout geral, né, professor? Em termos de comunicação, sim. Afetar a vida na Terra, a princípio, vai ser muito difícil trazer, porque a gente ainda tem, o campo magnético ainda está intenso, então está protegendo a gente. Então, o que vai acontecer, quem está mais suscetível a qualquer dano
é quem mora próximo dos polos magnéticos. Aí a coisa é pior. Então, aonde é mais sensível é no Polo Norte, porque magnético. Porque lá você tem uma população maior. No Polo Sul magnético nosso, está num lugar praticamente remoto. Então lá você não tem... Tem uma estação naval brasileira, outra chilena, outra russa. Pois é, mas está num lugar... Se morrer, até você saber que morreram. Então, é um lugar que é inóspito, né? Então, e lá a gente está próximo do Canadá, está próximo da Europa, dos Estados Unidos. Então, lá quando acontece, tanto que quando acontece qualquer atividade não tão intensa, as pessoas viajam para lá para ver as auroras boreais, que você consegue ver na Finlândia, Dinamarca, consegue ver na Noruega, consegue ver no Canadá, no norte dos Estados Unidos. No Alasca. Então, e as pessoas viajam para essas regiões para poder ver esses eventos. Então, a gente percebe que as partículas carregadas, quando chegam do Sol, elas seguem as linhas de força do campo magnético da Terra. Então, elas entram na atmosfera da Terra pelos polos magnéticos. Então, aonde vai começar a ação, né, de uma atividade intensa do Sol são os que estão no espaço, os objetos no espaço. Não tem jeito que a proteção é mínima. E quem está próximo dos polos magnéticos. Então, a gente aqui no Brasil está um risco menor de qualquer coisa, porque primeiro tem que afetar o hemisfério norte para chegar até a gente. Tanto que o evento Carrington que aconteceu, que eu já mencionei, ele afetou os Estados Unidos, a Europa, né? Mas ficou naquela, não chegou nem abaixo do México, né? E ficou naquela região ali, né? Então, você falou em aurora boreal, eu acho que seria o caso. Eu já, na minha vida, fiz uma viagem para observar a aurora boreal quando estava em Oslo, na Noruega, e a turma toda resolveu, vamos ver a aurora boreal, porque a gente tinha curiosidade. E eu acredito que muitas pessoas nem sabem o que é isso. Entendeu? É a possibilidade visual de você observar o campo magnético por meio de iluminações diferentes, entendeu? A incidência da luz faz com que você veja fachos de cor esverdeada, azulada, cor-de-rosa, entendeu? Maravilha, né? É um fenômeno muito interessante. Enfrentamos um frio danado. Não faz frio. Para conseguir chegar numa determinada posição geográfica em que era possível observar a aurora. E é um fenômeno inacreditável, que vale a viagem, entendeu? O Glenn, a rotação da Terra, esse efeito Coriolis, isso aí tem alguma importância nessa coisa? Não tem, né? Força é uma falsa força de Coriolis. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender perfeitamente. Você é piloto. Se você sair do Rio de Janeiro em direção a Campos, provavelmente você vai parar se você não fizer nada, ficar firme ali, entendeu? Não fizer nenhuma compensação, você vai parar em Itaperuna. Por quê? Porque é esse efeito que gera uma força daqui, por causa da posição que a gente está, empurrando nesse sentido. Isso de maneira bem simples, é a força de Coriolis, porque a Terra está girando na velocidade que eu falei. O teu aviãozinho está indo na velocidade dele. Tem uma fórmula, inclusive, para calcular isso. Tem que ver a massa... Não chama o meu Sêneca de aviãozinho. Desculpe, Heitor, mas eu estava comparando com o Boeing, entendeu? Você vai ter essa força gerada pela movimentação da Terra, pela movimentação do seu Sêneca, tá? E mais a massa. Eu vou manter uma linha e a Terra... Se você olhar lá do espaço, você está indo em linha reta, mas se você acompanhar em cima da Terra, você vai ver uma curva. Eu fico olhando para o GPS e pedindo a Deus para o GPS não se entortar. Mas o GPS faz essa compensação. Faz na hora.
Isso é importante, que não é uma força real, né? Não é uma força Não é real. uma força real. É simplesmente o efeito da rotação. Né? Efeito. É que a gente está vivendo num sistema em rotação. Se a gente não tivesse... Se a Terra tivesse parada, não teria essa força, entre aspas. Né? Mas, professor, no universo, o que é que não está em rotação? A dinâmica Né? Tudo em rotação. Isso é fantástico. Agora, o camarada que inventou esse negócio. vamos dar uma esticadinha na área teológica, né? na área teologia como ciência e não teologia como princípio de credo. Isso aí é outra coisa. Né? Porque, veja, todas as religiões do mundo, todas elas, admitem um criador ou um poder criador, alguma coisa parecida. Até no Oriente, Japão, China, tem lá religiões familiares, né? Os seus familiares viram Deus, não sei o quê, papapá, essa coisa. Mas todas elas seguram uma chupetinha que eles acreditam ser um criador. Né? Porque a inteligência que está nesse todo, que não é só o todo da Terra, que nós estamos vendo, é uma encrenca. Né? Mas vamos ver o sistema solar, olha outra encrenca um pouco maior. Vamos olhar essa galáxia em que estamos, esses sistemas solares todos rodando de um para o lado para cá, e ninguém se choca, cara. É uma coisa assim... Né? Agora, olha-se para o universo, acredita, porque tem... O James Webb agora escancarou, né? Deve ter uns 3 bilhões de galáxias. Eu digo, o quê? Uma só para mim já está de bom tamanho. Né? O James Webb está ajudando alguma coisa nessa área da astronomia? Muita coisa. O James Webb está estudando o universo em outra faixa do espectro, né? Mais no infravermelho, então trazendo informações novas, porque a gente não consegue da Terra. Já tivemos satélites no infravermelho, o Hubble observa também no ultravioleta, que da Terra, por mais que você construa observatórios grandes, a gente tem a atmosfera que filtra. Então, alguns comprimentos de onda, a gente não consegue estudar da Terra. Por isso a importância de colocar esse satélite em órbita. Inclusive, também, mesmo no visível, a perturbação na atmosfera não permite imagens muito nítidas. Então, hoje em dia, você faz compensações com software, com outros, a gente tem ótica adaptativa, que são os espelhos que se ajustam para poder corrigir as distorções da atmosfera. No espaço não precisa se preocupar com isso. Né? Então, e o James Webb tem uma coisa que ele não está na órbita da Terra. Ele está colocado num ponto que se chama, tem uns pontos Lagrange, que são pontos que as forças gravitacionais se equilibram. Então, ele gira junto com a Terra, acompanhando a Terra, né? Mas a 1.500.000 quilômetros daqui. Né? Então, aproximadamente 5 vezes a distância da Terra à Lua, aproximadamente isso. Ele então, de certa forma, está estacionário. Ele está acompanhando a gente, rodando junto com a Terra. Em relação à Terra, ele está estacionário. Isso, são esses pontos que a gente chama pontos Lagrange, então ele está colocado lá. Então, já colocamos um telescópio para olhar o espaço distante da gente. Né? Então, cada vez está olhando mais longe. Né? Então, ele tem um escudo protetor atrás dele, ele fica de costa para o Sol o tempo todo, para proteger o espelho dele da radiação do Sol, para não esquentar, porque ele precisa estar muito frio para o sistema dele funcionar. Então, ele tem um escudo atrás que protege, ou seja, ele é como se fosse uma camada protetora térmica, que evita que o espelho esquenta. Do Sol, carrega então, aí os painéis solares ficam voltados para o Sol. Então, é uma tecnologia assim fantástica, né? E ele conseguiu tirar imagens de galáxias já formadas há 13,5 bilhões de anos. A gente imagina que o universo tem mais ou menos, pelas nossas medições, a partir dos dados que a gente tem, esse início que se chama Big Bang tem 13,8 bilhões de anos. Então, quase próximo ao Big Bang, 300 milhões de anos depois, onde não se imaginava que houvesse estruturas. Então, ele está trazendo questões para a gente reanalisar novamente os modelos que a gente considera do universo. Então, a ciência evolui assim, né? A astronomia precisa de instrumentos. Quanto mais a gente avança no desenvolvimento dos instrumentos, mais longe a gente observa e mais correções a gente precisa fazer aos modelos que a gente utiliza. O James Webb deu de lambada no Hubble, né? E olha que o Hubble, ainda que esteja desativado, continua mandando também informações até hoje. Está funcionando, né? Está funcionando. Bem,
O fenômeno que nós estamos vendo é um fenômeno que acontece de dínamo no centro da Terra, nas profundezas da Terra. Essa problemática toda em que a Terra está sujeita gera... Nós padecemos radiações solares, etc. Mas é uma coisa maravilhosa porque tudo se encaixa, tudo tem seu fim, tudo explica uma situação, algo que está acontecendo, por que está acontecendo. Se agora, por exemplo, faltar luz aqui, pode ser por um problema não só de rede, mas pode ser um problema lá de cima. Pode ser uma confusãozinha que acontece no Sol e não existe nada que possa controlá-lo. Correto? Mas esse Sol, que aqui, digamos, comanda essa confusão toda, porque fazer o quê, né? É o nosso sistema solar, também tem uma expectativa de vida. Você tem ideia de quantos milhões de anos ele ainda pode aguentar? A estimativa que a gente tem do modelo é que ele tem de 5 a 7 bilhões de anos ainda. Ele está no meio da vida dele, da evolução dele. E já é velho no meio da vida dele? Ele está no meio da vida, né? Então, mas o Sol, ele não vai explodir como as outras estrelas. É porque tem vários tamanhos de estrelas que a gente analisa e o tipo de estrela que é o Sol, o que vai acontecer no ciclo de vida dele é que ele vai aumentar a energia que ele está liberando no núcleo, o processo de fusão nuclear, vai gerar uma quantidade de energia maior, que vai ser maior que a pressão gravitacional, então ele vai expandir, vai liberar muita energia e os cálculos sugerem que ele deve alcançar a órbita de Vênus ou um pouquinho mais. Exatamente, é isso que eu ia falar. Isso. Então vai ser na cara da gente. E vai ser uma energia tão grande que a Terra vai ficar seca, né? Então a Terra vai ficar inabitável, né? Então a gente tem 5 a 7 bilhões de anos se tudo estiver certo. Acho que dá para a gente viver, né? Dá para a gente viver, né? Mas o Sol chegar aqui na órbita de Vênus, imagina o tamanho dele. Ele vai liberar as camadas exteriores dele e vai expandir, né? Mas depois vai sobrar um núcleo muito pequeno, porque esse material ele vai lançar para o espaço. E o que é bacana assim na ciência e na vida que a gente vê, que na realidade a poeira dessas estrelas, do fim da vida delas, é que é o nascedouro de outras estrelas e outras formas de vida. Então nós somos poeira das estrelas. Até para isso aí, a lei do Lavoisier funciona, né? Você não perde nada, né? Não se perde nada, né? A inteligência que está aí, por isso eu estava brincando com a questão teológica, a inteligência que está por aí, nós não podemos subestimar nem tão pouco, digamos, abdicar de uma existência de um ser maior, capaz de sintetizar tudo isso em coisas, em leis, em normas, não é? Pretender explicar, pretender bater o martelo e dizer, não, isso aí foi tudo de uma evolução, isso aí tudo veio de um acaso, isso tudo começou do nada, que é pior ainda, porque eu nunca vi nada começar de coisa alguma, tem que começar de alguma coisa, eu acho que seria muita pretensão. Mas, de qualquer maneira, vamos para o quarto e último bloco, para 1 minuto, para o nosso descanso. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Olá, retornamos agora com o quarto bloco de conhecimentos de assuntos relevantes, resolvendo todos os problemas da relação entre o Sol e a Terra, etc. O que pode vir, já chegamos à conclusão que podemos ficar sossegados ainda durante mais uns 7 bilhões de anos aqui. Eu não sei se você vai aguentar, Glenn. Eu da minha parte, eu aguento, né? Essas reversões magnéticas, Marcelo e Glenn, será que isso existe em todos os planetas? É só uma especulação. Eu não sou especialista em termos de... Eu sei o campo magnético da Terra e o de Marte, que é o que eu mais me dediquei, né? Sim. Então, em relação à dinâmica dos outros planetas, eu não saberia te responder. Semelhantes à Terra e Marte, nós temos mais o quê?
O último anão parece que é parecido, né? A gente tem os campos magnéticos de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Netuno tem até uma curiosidade em relação à forma dele, né? A posição dele, né? Ele não gira como os outros planetas, né? A gente gira com 23 graus e meio aproximadamente em direção ao plano da órbita da Terra com o Sol. Na vertical ele está inclinado. Urano está mais de 90 graus. Então ele gira deitado em relação ao Sol. Né? Ele gira praticamente deitado em relação ao Sol. Mas os campos magnéticos desses planetas, realmente, eu não sei a dinâmica deles. Mas, de qualquer maneira, todos os planetas sólidos têm campo magnético. Não, porque, por exemplo, há alguns astros, não, a Lua, por exemplo, não, praticamente sim, não tem. Então, mas Marte praticamente não tem. Não tem mais. Mercúrio, já teve. Mercúrio, provavelmente também os efeitos de maré lá do Sol sobre ele são muito intensos. Então, mas próximo tem um lado gelado também. Né? Vênus pode ser que tenha, porque ele é muito quente, né? Eu não sei ainda. Ele tem mais ou menos o tamanho da Terra. Então, acredito que provavelmente possa ter um campo magnético, mas eu realmente não tenho assim, informações que eu possa destacar como é que é a dinâmica Agora vamos deles, para a explicativa. Né? Essa inversão de campo magnético, inverte campo magnético, mas a Terra não vira de cabeça para baixo. De jeito nenhum. Isso aí é Conversa fiada, né? alguém que está tentando assustar o pessoal aí, que vai virar de cabeça para baixo. Não, Também se virasse também não ia cair ninguém. não iria cair, mas eu acho que seria uma confusão. Uma doideira. Mas a reversão do campo magnético é simplesmente o que é norte hoje, norte magnético hoje passa a ser sul magnético. E o contrário. Entendeu? Mas deve demorar um tempo. Mas não vai acontecer absolutamente nada, não vai, a Terra não vai virar de cabeça para baixo. Tanto que mudasse. Isso é um fenômeno que vai lentamente, e a humanidade vai ter condições de se adaptar. Se a humanidade não se aguentar por aqui, é por outros motivos. Com certeza. Então, nos últimos 3 milhões de anos, tivemos 183, né? Eu só acho que são nos últimos 80 milhões de anos. 80 milhões de anos. São 183 reversões, né? Mas só que como eu falei, esses dados são a partir de medições de registros que se encontraram na superfície da Terra. Então tem muitas falhas, entendeu? Aí se estima que a cada 1 milhão de anos possa ocorrer de 4 reversões a 2 reversões, mas são todas estimativas baseadas em médias que se calcula, mas a gente realmente não sabe. A única coisa que eu acho que se pode afirmar é que já ocorreram reversões. E a Terra continuou aí. Porque se encontrou protótipos, elementos que estavam com o campo magnético invertido. E as intensidades diferentes. Essa de 75 mil anos aqui, não existe. Não, isso aí não foi reversão, não. Isso aí foi um deslocamento maior do que houve, né? Então, sem provocar uma reversão. Sem causar uma reversão. Então deve ter muitos deslocamentos que foram e voltaram sem reverter, né? Não, vários. Tem registro, tem um nome disso, agora me faltou o nome, mas tem um nome próprio para isso. Para esse tipo de deslocamento menores, que esse registro mais recente é desse deslocamento menor. Né? Então, a gente tem esse registro. As reversões mesmo que a gente tem datam quase de 1 milhão de anos, 700 e pouco. Então, essa reversão que se espera pode nunca vir dentro dos próximos milhões de anos aí. Porque eu andei pesquisando um pouco e existem períodos, né, da história da Terra que não se registrou. Né? Pode ser porque o material não tenha mais acesso a algum dado daquele período para fazer as medições, mas na realidade pode não ter ocorrido, então ninguém pode afirmar nada. Não, né? até porque os mecanismos que temos... Até porque os mecanismos de precisão para mensurar as coisas são muito recentes.
Né? Tem muita Sim, a tecnologia é totalmente diferente Totalmente hoje de 100 diferente. anos atrás. 100 anos atrás não se falava nisso. Então, é algo que, apesar de a gente ter certeza que ocorreu, né, como tem registros disso, essas datações e essas previsões, na verdade, são só hipóteses. Né? A gente, por enquanto, não tem um modelo definitivo em relação a isso. É claro que essa reversão possível de acontecer pode se acelerar, como tem acelerado, e ocorrer relativamente mais rápido, ou não ocorrer nunca, ou chegar a um certo ponto e retornar, né? Porque a loucura da dinâmica da Terra, ela é imprevisível, ela funciona como funciona e não pede opinião nenhuma a ninguém. Já pediu alguma vez você? Não, nem você. Não. Olha, eu quero agradecer muito, Glênio, por esse papo gostoso, e ao doutor Marcelo, e dizer para você, meus queridos espectadores, nós queremos sempre trazer aqui coisas interessantes. Coisas que estão incomodando, coisas que estão preocupando, coisas que as pessoas às vezes não dão a mínima, mas geram influência sobre nós. Às vezes há um apagão de eletricidade, nós reclamamos, xingamos o mundo todo, a Enel, a Light, entra na nossa linha de maldição, e o problema nem foi delas, né? O problema é muito mais sério. A Terra é um planeta maravilhoso, é como se fosse um ser vivo, porque é vivo, não do modo que nós conhecemos a vida inteligente no sentido do que nós somos, ou pensamos ser. Né? Nós não sabemos tudo dela, mas é um ser vivo, tem uma dinâmica, tem energias, tem leis, e ela não foge dessas regras, né? Está muito bem colocada em uma certa posição em relação ao Sol, né? Consegue segurar por uma corda meio tênue a Lua, correndo, vigiando na velocidade danada. A minha esposa reclama quando eu passo de 140 km por hora dirigindo, né? Tem funcionário que não viaja mais comigo com medo, porque soube que eu experimentei um carro a 180 km por hora. Né? Só fiz isso, só experimentei. Coitado do Jetta. Né? Mas isso é maravilhoso. E eu gostaria de convidar você, meu caro telespectador, para refletir. Esse universo é tão maravilhoso, esse mundo é tão maravilhoso, essas leis são tão fantásticas, e a possibilidade que nós temos de compreender pouca coisa. Nós estamos em torno da Terra como se fosse caranguejo arranhando ali, aqui e ali, para tentar procurar o seu buraco se alojar. Mas eu sou teísta, acredito em Deus. Se você acredita ou não, essa é uma coisa secundária. A verdade é que há um poder, há uma força, há uma magnificência que nos envolve a todo e nos torna dependente de leis, leis e leis. Usemos, portanto, essas leis para nos beneficiarem, nos fazerem entender melhor as coisas, as pessoas e projetar melhor o futuro para nós e nossos filhos. Obrigado, Glênio. Obrigado, Marcelo, pelo seu trabalho. É uma bênção, maravilha que você goste tanto disso, que eu gosto também. Eu sou neófito, esse aqui não, esse aqui é gênio e diferente, né? Se bem que é o único cara que eu conheço que tem 3 nomes próprios, Glênio, Fernando, Daniel. Tinha que ser um gênio. Não, obrigado, felicidade, até a próxima semana, se Deus quiser. O IBEMP está constituindo sua base de promotores. Venha fazer parte desta equipe com excelente retorno financeiro. Atuação em todo o território nacional. Inscreva-se através do portal ibemp.com.br.